Olá, pessoal. A gente está ao vivo no Facebook. Boa aula para vocês. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, de diversas regiões, meu nome é Yuri Félix, eu sou advogado criminalista, sou doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e sou diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM. Essa é uma grande vantagem, né, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, nós conseguimos falar com pessoas de diversas regiões aí do Brasil, do mundo. Isso faz com que ocorra uma grande interação. Hoje, vocês foram convidados por essa transmissão do Facebook para nós assistirmos esta aula que faz parte do segundo curso de Compliance IBCCRIM Coimbra. Para você ter uma noção, eu vou dar uma breve introdução de algumas coisas antes de passar a palavra aos professores. O curso IBCCRIM, a parceria IBCCRIM Coimbra, já uma parceria muito tradicional, com a organização de diversos cursos já nos últimos anos, e esta é a segunda edição do curso de Compliance, onde nós trazemos professores do Brasil inteiro, estudiosos, pesquisadores, profissionais que militam nessa área do compliance e também professores internacionais. Essa é uma aula de abertura, uma aula aberta para que nós possamos apresentar a você o curso. Esse curso, né, tendo em vista essa situação gravíssima que atravessamos em todo o mundo, essa situação de pandemia, é um curso que pela primeira vez ele será 100% online. E isso faz com que tenha um diferencial, né? É algo inovador para todos nós, mas acreditamos no sucesso, como já foi na primeira edição, no sucesso deste curso, já, como eu disse, dessa parceria já tradicionalíssima, né? As inscrições do curso, elas estão abertas, você consegue se inscrever por intermédio através do site do IBCCRIM, ibccrim.org.br. O curso ele se inicia no dia 18 de maio e aproveitando, se me permite os professores, falarei muito rápido, aproveitando esse momento e essa necessidade de novas plataformas, isso na verdade foi uma feliz coincidência, né? Porque já é uma discussão já de longos anos no IBCCRIM, a necessidade de reformulação das plataformas, do site e de meios de interação com as pessoas que não estão em São Paulo, a sede do IBCCRIM é em São Paulo, mas nós precisamos dialogar com as ciências criminais do Brasil inteiro. E com isso, agradecendo muito os colegas da comunicação, na pessoa do seu supervisor, o Douglas Calisto, o pessoal conseguiu reformular esse site e tornando o site cada vez mais interativo, um site simples, um site atrativo, onde você consegue, por meio do site, ter acesso aos nossos cursos, palestras e vários eventos organizados pelo IBCCRIM. Nesse momento, por exemplo, nós temos alguns cursos abertos, como eu disse, na modalidade online, exclusivamente na modalidade online, e vale muito a pena você conhecer o novo site e conhecer os cursos que estão abertos, que ocorrerão no próximo período. Além disso, o IBCCRIM também, seguindo essa tendência de dialogar com essas novas plataformas, o IBCCRIM ele tem um podcast chamado Vire a Chave, que você consegue ter acesso a diversas plataformas, Deezer, Spotify, onde já tiveram algumas edições desse podcast com diversos professores, pesquisadores do Brasil inteiro. Sendo assim, gente, eu, na verdade, colocar aqui para ser o mediador e para dar diversos recados aqui, então possivelmente eu esqueci alguma coisa, Pedro e Débora, mas no decorrer da fala nós vamos dialogando aqui também. Tenho certeza que será um momento muito rico. A Débora eu já vi algumas vezes, o Pedro já conheço de longuíssima data, né? O Pedro era muito menino, eu já era mais velho, né? Mas eu já conheço ele já de longa data e vejo o desenvolvimento acadêmico dele cada vez de maneira mais contundente aí no mundo do direito penal econômico. E com isso vou apresentar o currículo de ambos. A professora Débora Mota Cardoso é advogada, é doutora em Direito Penal pela USP, professora do curso de pós-graduação
Lato Sensu em Compliance da PUC São Paulo. E o professor Pedro Simões, advogado, mestre em Direito Penal Econômico pela Universidade de São Paulo e doutorando em Teoria do Direito pela mesma instituição. Eu passo a palavra imediatamente a ambos, eu acredito que a professora Débora que iniciará. Agradeço mais uma vez a atenção de todos que nos acompanham. Também, um último lembrete, o IBCCRIM, como muitos sabem, caso você não seja associado, você também pode se associar através do site. O IBCCRIM ele tem o seu boletim, que já é um veículo tradicional de comunicação com o mundo das ciências criminais. Esse boletim foi reformulado, ele já é um boletim tradicional, um meio tradicional, ele foi reformulado, ele está de cara nova, e você consegue ter acesso, é um veículo exclusivo para associados, mas tendo em vista a situação e tudo aquilo que a gente vem atravessando, você consegue ter acesso a uma das versões gratuitamente, consegue ler artigos e pesquisas de diversos professores do Brasil e do mundo. É isso, agradeço a atenção mais uma vez, passo imediatamente a palavra à professora Débora Mota Cardoso. Obrigado. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Como acabou de ser dito pelo Yuri, o IBCCRIM, em parceria com o Instituto de Direito Penal Econômico Europeu da Universidade de Coimbra, promoverá, com início no próximo mês, um curso sobre compliance, destinado não somente a profissionais da área jurídica, acho que isso é importante ser dito, como também para profissionais da área administrativa e da área financeira. Pedro e eu teremos uma grande honra, não é? Teremos a grande honra de integrar o corpo de professores desse curso, cuja responsabilidade será ajudar os seus futuros alunos na formação de uma visão crítica sobre compliance. Acredito eu que um dos grandes diferenciais do nosso curso, do curso oferecido pelo IBCCRIM, seja tratar o tema do compliance com um olhar voltado também para direitos individuais. Claro que sem perder de vista a importância que o Instituto do Compliance deve ter no combate à criminalidade empresarial, ao crime praticado no ambiente empresarial. Pois bem, o que é compliance? Eu gosto muito de iniciar a minha fala sobre compliance mencionando o professor Adani Eto Martim, que inicia o seu manual de cumprimento normativo dizendo que o termo compliance é um termo inexpressivo, é um termo vago. E por que ele diz isso? Porque compliance diz o óbvio, conforme a legalidade no sentido amplo, em conformidade com a lei civil, em conformidade com a lei penal, com a lei da esfera administrativa, com leis do mercado financeiro, com leis do direito do trabalho, com leis de uma forma geral, com normas, com regulamentos, com toda a forma de normativo, com as diretrizes internas da empresa e também e principalmente, eu diria, com o código de ética de uma empresa. Isso é compliance. Então, é estar em conformidade com a lei. Então, como algo tão óbvio pode ser, em contrapartida, tão difícil de ser implementado? E aí, o professor Adam coloca alguns fatores, aos quais eu acresço outros, que provocam a quebra desse dever de compliance no mundo real, vamos dizer assim. Acho que o primeiro deles que eu gostaria de citar é o desconhecimento da norma. Muitas vezes desconhece-se a norma até por conta da complexidade dela. A norma se mostra tão complexa que ela não é bem entendida. Esse é um fator que eu posso elencar. Outro fator, a cultura corporativa, muitas vezes ela mostra que a obtenção do benefício prima sobre o respeito à legalidade. Ou seja, dentro de uma escala de valores em determinada empresa, respeitar a legalidade não é tão importante frente à obtenção de benefícios que o desrespeito dela pode causar. Ligo isso à impunidade. Se olharmos de uma forma bastante prática,
A nossa lei anticorrupção, por exemplo, puniu muito pouco até hoje. Então, talvez o conhecimento desta impunidade também agregue a essa questão de cultura corporativa. Divisão do trabalho também é um outro fator que provoca essa quebra de dever de compliance. E alguns outros pontos que vão ser explorados mais adiante no nosso curso. O fato é que, para que o compliance, de fato, ganhe corpo, seja praticado nas empresas, ele precisa ser uma ferramenta de gestão. E esta ferramenta de gestão que nós chamamos de programas de compliance. Então, os programas de compliance nada mais são do que programas que, em primeiro lugar, cuidam de prevenção às infrações à lei. Não necessariamente de prevenções ao crime, mas de infração à lei como um todo. Se ocorrer prevenção, o programa de compliance precisa identificar essa situação e sancionar essa situação. E, num segundo momento, corrigir, não é, estas falhas, sanear essas falhas e, finalmente, tentar institucionalizar uma cultura que faça com que essa prevenção seja cada vez mais aceita, cada vez mais praticada por todos dentro de uma empresa. Bom, a construção desse programa de compliance, ela é um grande desafio já para grandes empresas, que têm grandes orçamentos e que têm, muitas vezes, departamentos inteiros só para trabalhar com compliance. Imaginem vocês quantas coisas nós não vamos poder pensar e problematizar a respeito de pequenas e médias empresas, que muitas vezes têm os mesmos desafios das grandes empresas, com muito menos recursos para a implantação de programas de compliance. Então, isso me parece um ponto muito interessante para a gente debater aí ao longo do nosso curso. Eu queria dar uma pincelada, já para despertar o interesse e a curiosidade de todos a respeito do tema, sobre a origem e a evolução do compliance. Tanto na Europa como no Brasil, a introdução do compliance se deve à americanização do sistema jurídico. O compliance vem dos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Já nos anos 30, dentro do mercado de valores, já havia uma previsão da self-policing, ou seja, da necessidade das empresas se autopoliciarem no sentido de evitarem que informações privilegiadas pudessem deixar de dar transparência, confiabilidade para os negócios que eram praticados. Anos 30, eu dou um grande salto já para anos 70 e 80, momento em que os Estados Unidos tiveram grandes escândalos relacionados à corrupção, relacionados ao Wall Street, e onde esses mecanismos de compliance, sem dúvida nenhuma, tornaram-se mais fortes. Agora, sem sombra de dúvidas, foi na virada deste século, com os escândalos da Enron, da WorldCom, Madoff, Lehman Brothers e por aí afora, que o compliance adquiriu essa orientação mais punitiva. Então, feito um panorama geral, a gente consegue demonstrar que a origem é americana e essa origem está ligada à necessidade dos negócios passarem transparência, passarem confiabilidade para todos aqueles que estão em seu entorno, não somente aos sócios, mas todos aqueles que têm algum interesse, acionistas de alguma forma, ou funcionários, ou terceiros envolvidos com esse entorno relacionado ao que se trata nestes negócios. Bom, isto eu diria sobre um aspecto mais empresarial propriamente dito, mas onde esse compliance se encontra mais de perto com o direito penal. E aqui vamos voltar no tempo novamente, lá atrás, na época da prohibition americana, na época da lei seca, onde os Estados Unidos proibiram qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica. Era um momento de recessão nos Estados Unidos e se acreditava que isso iria colaborar para que a crise fosse superada.
quando na realidade o efeito perverso disso foi muito grande, porque se abriu um espaço muito apropriado para o comércio clandestino de bebidas. Então, não era uma atividade simples, porque era necessário produzir a bebida ou importar a bebida de outros países, distribuir a bebida, fazendo isso tudo de forma clandestina para um grande país, e isso fez com que a criminalidade se organizasse nos iniciais sindicatos do crime, onde a gente tem lá a figura do Al Capone, tão histórica já hoje, tão falada, dessa época, onde se organizaram os gangsters para poder fazer um comércio de bebida que era então proibido. E esse comércio de bebida gerou uma onda de criminalidade a ele ligado muito grande, especialmente diretamente com a corrupção. Os agentes públicos tinham ciência desse comércio de bebidas e faziam o quê? Eram corrompidos para que pudessem deixar que o crime continuasse existindo. Muito bem. A lei seca durou bastante tempo, 1919 até 1930, e foi um tempo áureo, vamos dizer aí, para os sindicatos do crime que internamente lidavam com essa questão de organizar a prática delitiva para poder ser bem-sucedidos com ela. Inclusive, vem daí a expressão money laundering, lavagem de dinheiro, porque era o dinheiro vindo dessa prática criminosa era aplicado em lavanderias como uma forma, então, de tentar esconder a origem delitiva desse dinheiro. Pois bem, os Estados Unidos, percebedores disso, fizeram com que a lei fosse revogada, a lei deixou de existir, e essa massa de pessoas envolvidas com esse tipo de criminalidade fez tão somente migrar do tráfico de bebidas para o tráfico de drogas. E aí a gente tem uma escalada muito grande no crime, porque se havia lucro com o tráfico de bebidas, o lucro com o tráfico de drogas era imensamente maior. Então o volume de dinheiro era maior. E com o tráfico de drogas, a gente experimenta não só um sindicato mais localizado geograficamente, e sim grandes cartéis que envolvem estados, países diferentes na prática do crime, o que traz para a criminalidade ainda mais destaque para esse tipo de criminalidade, porque veja, aí não se tratava só de corrupção, dinheiro usado, o dinheiro do tráfico era usado para compra de armas, para contrafação de produtos, no tráfico de pessoas e uma enormidade de outros crimes. Muito bem. Os Estados Unidos, então, percebedores disso, em 1970, criam a primeira lei de sigilo bancário. Então, essa lei fazia com que os bancos informassem movimentação bancária pela primeira vez. Isto não foi aceito no primeiro momento com tranquilidade pelos bancos americanos, houve sim uma resistência, a resistência essa que foi vencida, e os bancos passaram a ter que seguir uma série de regras justamente para tentar auxiliar o Estado na identificação desse dinheiro produto de crime. Logo em seguida, os Estados Unidos, em 1986, eles obtêm a primeira legislação tipificando o que seria a lavagem de dinheiro. E, um pouco depois, em 1988, através da Convenção de Viena, esse modelo ele é levado para um grande número de nações, inclusive o Brasil, obrigando, então, que essas nações, todas as signatárias dessa convenção, que editassem leis em seus estados, tentando coibir a lavagem de dinheiro. Em tema de lavagem de dinheiro, surgem, então, uma série de outras ações, como os acordos da Basileia, como o GAFI e suas 40 recomendações, e assim sucessivamente, dentro deste contexto histórico que aproxima a necessidade de uma colaboração das empresas privadas com o poder público para poder conter a prática delitiva, a prática de crimes.
Só tentando organizar um pouco melhor as ideias, eu acho que seria importante nesse momento dizer que o compliance é uma forma de colaboração na prevenção da criminalidade no ambiente das empresas. É esse dever de colaboração que supre, de certa forma, a incapacidade do Estado de investigar em determinadas situações. Porque se formos parar para pensar, existem muitas dificuldades nessa investigação desse fenômeno criminal organizado que nós acabamos de dizer. Não se trata de um iter criminis, né? Iter criminis, eu quero dizer, né, o caminho percorrido pelo crime, as etapas de cometimento de crime, elas não são etapas simples, são etapas muitas vezes que acontecem inicialmente num país, terminam em outro, que envolvem um grande número de pessoas e que não tem uma vítima certa, determinada. Nos crimes comuns, né, nos crimes clássicos, vamos dizer assim, onde você tem uma vítima determinada, essa vítima procura a polícia. No crime de lavagem de dinheiro, a gente não tem esse vínculo direto, o que acaba dificultando também toda essa investigação, como eu coloquei para vocês agora. Bom, desculpe. Enfim, de tudo isso que foi dito, eu acho que é preciso ser lembrado também, como uma forma de concluir essa minha fala, de concluir esse meu raciocínio, que, a grosso modo, o alargamento do conceito de compliance, que originalmente estava só comprometido com questões de transparência, de confiabilidade no mundo dos negócios, através de adoção de ações que pudessem deixar de forma estável a economia e deixar com segurança todos aqueles que têm um relacionamento direto ou indireto com o universo empresarial, para o chamado compliance criminal, está, sem dúvida nenhuma, no incremento da criminalidade empresarial. E esse incremento é um desafio muito grande para todos os que lidam com essa questão de compliance, e também com essa questão de critérios para a imputação de responsabilidade para aquele que está envolvido nessas questões de compliance. Porque veja, o que eu estou querendo dizer? Numa cadeia de ações onde várias pessoas estão envolvidas, onde há uma complexidade de atos, onde a decisão nunca é tomada de uma forma unilateral, são decisões sempre conjuntas, e de atividades, né, envolvendo, como eu disse, muitas vezes vários países ao mesmo tempo, fica muito difícil identificar a autoria. E essa dificuldade na identificação da autoria acaba, muito embora sendo terminantemente vedado por direito penal, autorizando de uma forma indesejável a responsabilidade objetiva. Se nós formos fazer uma breve consulta jurisprudencial, muito embora a gente tenha a ciência de que a responsabilidade penal objetiva é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, nós sabemos que a imputação automática pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa fez tem sido, sim, encampada pelos nossos tribunais como uma forma de não deixar impune determinadas práticas de criminalidade empresarial. Então, esse me parece um tema aí de grande interesse e que nós vamos ter bastante oportunidade de falar ao longo do curso. Por hora, lembrando o que o Yuri disse, não é? Estamos num momento de crise muito séria em razão dessa pandemia, e neste momento de crise, mais do que nunca, o compliance precisa se fazer ativo. Normas se editam todos os dias, regulamentos, e é muito importante que o compliance officer, que os departamentos de compliance estejam atentos a tudo isso, para que evitem, sim, a prática de infrações em suas empresas. Para isso é preciso criar um gerenciamento de riscos, para isso é preciso criar especial, para isso é preciso criar uma estrutura que atenda a essas demandas e essas necessidades, que eu acho que é isso que o Pedro pretende falar um pouco mais para a gente hoje, não é, Pedro? Se você quiser seguir, depois eu posso complementar se for necessário.
Perfeito, Débora. Sua fala, acho que ela foi muito instrutiva. Eu adoro essa recuperação histórica, né? Esse contexto histórico do compliance, principalmente quando a gente lembra que envolve a figura do Al Capone e outras coisas meio mitológicas, assim, da história do direito penal. E é a mais pura verdade. Diga, Yuri. Pedro, não, eu só queria fazer uma consideração aqui, até porque, o que acontece, Pedro? Como eu disse, eu estou aqui muito obediente, cumprindo uma série de tarefas. E aí a nossa coordenadora dos cursos IBCCRIM Coimbra já me chamou a atenção, porque ela é como se fosse um superego, assim. Ela toma conta, assim. Né? Onipresente. Uma coisa assim, né? Que ela toma conta do id e do ego. Ela foi, Yuri, no intervalo da fala da Débora para o Pedro, e o Douglas também me lembrou isso, diga para as pessoas que as pessoas podem mandar perguntas através do Facebook, na fala tanto da professora Débora quanto do professor Pedro, eles podem mandar perguntas. Então, cumprindo aqui aquilo que foi determinado a mim, estou fazendo esse lembrete a todos que nos acompanham aqui por todo o Brasil. Devolvo a palavra ao professor Pedro. Obrigado, Yuri. É isso, pessoal. Vocês podem, por favor, mandar perguntas sobre o nosso curso, né, que vai começar em breve. Essa vai ser uma edição especial toda em EAD, ou perguntas sobre esses temas que a gente está debatendo. Então, a professora Débora, ela trouxe uma abordagem mais histórica e conceitual, que é importante, né? A gente tem ouvido falar muito de compliance nos últimos anos. Como a Débora colocou agora, tudo virou compliance, né? Então, a gente tem o compliance anticorrupção, de lavagem, que são os clássicos, mas tem o compliance tributário, compliance trabalhista, compliance ambiental. E muitas vezes, quando as pessoas falam, né, o compliance mais alguma coisa, elas estão querendo dizer, pura e simplesmente, vamos observar as leis e os regulamentos aplicáveis, né? Mas, quando a gente, como advogados, mas também como pessoas que trabalham em setores de compliance ou que querem atuar nesse setor, quando a gente pensa no compliance, a gente está pensando, em primeiro lugar e antes de tudo, em uma metodologia de análise de risco. E para você conseguir fazer essa metodologia, você tem que, mapear esses seus riscos, você tem que conhecer os riscos a que você está sujeito e conhecer, obviamente, a legislação aplicável e a regulamentação a que você se sujeita e que pode criar o risco regulatório para você, né? E eu queria seguir um pouco nessa linha para falar especialmente do momento que a gente está vivendo, desse momento de pandemia, desse momento de crise, e qual o papel do compliance dentro das empresas, né? Seja das empresas grandes, que já têm uma estrutura forte de compliance, seja daquelas empresas que talvez antes da crise estivessem se adaptando, estivessem parando para pensar sobre isso, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, a Débora até comentou sobre isso, é que a gente está vivendo um momento de expansão normativa, né? Esses dias eu até vi uma palestra de colegas advogados que estavam falando da desregulamentação do Estado no momento da pandemia. Por quê? Porque agora não é o momento do Estado criar novas barreiras, novas travas para fazer aquisição de medicamento para a saúde, aquisição de remédio, para fazer circulação de pessoas quando for necessário, ou até mesmo para fazer circulação internacional de pessoas, né? Não sei se vocês viram a história que foi publicada de como o Maranhão conseguiu adquirir 100 respiradores, aí dando um enorme bypass no sistema da compra e venda mundial de respiradores. Essa história é super interessante, ela mostra o uso de uma inteligência empresarial e de uma inteligência da máquina pública muito arriscada. As manobras que estão sendo feitas agora para combater a crise, elas são manobras de flexibilização, mas o fato de que o Estado está se flexibilizando, né, seja para comprar remédios, seja para permitir que as empresas façam parcerias. Todo mundo aqui que está assistindo televisão viu aquela propaganda das 4 grandes empresas de telecomunicação do Brasil que se uniram, fazendo uma iniciativa conjunta para facilitar o acesso aos serviços de telecomunicação nesse momento tão relevante. Em situações normais, isso seria um cartel. Isso seria um ilícito do ponto de vista da concorrência e isso seria um crime também. Mas nós não estamos vivendo em situações normais. Agora, até que ponto a gente pode ir na flexibilização? Até que ponto nós podemos contar com o Estado na flexibilização das regras que se aplicam para os negócios?
Antes de tudo, é o compliance que pode ajudar as empresas a responder essas perguntas. E é por isso que eu queria focar a minha fala na participação do compliance nos fóruns de decisão do momento de crise. Então, muitas empresas estão estabelecendo comitês de crise. E isso é muito interessante, porque se trata de um movimento de governança, se trata de um movimento onde, em uma empresa maior, né, os acionistas, os membros do conselho de administração, os diretores se reúnem e vão criar um fórum específico para debater as questões trabalhistas. A gente sabe que está acontecendo uma revolução agora no nosso mercado de trabalho em função da pandemia. As questões tributárias, afinal, a gente está vendo pipocar um monte de decisões que estão permitindo que as empresas atrasem o pagamento de alguns tributos, mudem a ordem, parcelem os tributos, e todas essas decisões envolvem uma série de riscos. Eu vou dar aqui um exemplo. Ontem, no Estado de São Paulo, saiu um artigo publicado por mim e pela minha sócia Natália Queda, onde a gente comenta uma situação muito específica. Muitas empresas estão entrando no judiciário agora alegando que não tem capacidade de manter os empregos, arcar com as obrigações no período de crise e pagar os impostos. E elas estão pedindo para os juízes, né, decisões liminares, decisões emergenciais, falando assim: não consigo pagar esse imposto. Você pode, por favor, permitir que eu atrase o pagamento desse imposto? Pois bem, várias decisões dessas foram concedidas. Em um segundo momento, essas decisões foram revogadas, seja pelos próprios juízes, mas o que está acontecendo é que as instâncias superiores estão revogando essas decisões. E aí fica a pergunta: o dinheiro que estava reservado no caixa dessas empresas para pagar imposto já foi direcionado para pagar salário, para pagar aluguel, para comprar e vender algum insumo que estava sendo necessário. Esse empresário que não pagar esse imposto agora, ele vai estar cometendo um ilícito tributário? Ele vai estar cometendo um crime tributário? E o que nós temos feito para chamar a atenção dos empresários é, antes de você tomar uma decisão como essa, uma decisão que pode trazer riscos, envolva também aquele profissional que é especializado em fazer análise de riscos. Por quê? Porque o nosso entendimento como criminalistas é: não tem crime tributário aqui. Por que não tem? Porque essa pessoa, ela está tomando uma decisão de não pagar o imposto baseado em uma decisão judicial, ainda que posteriormente ela seja revogada. Agora, é muito importante que esses recursos eles sejam de fato direcionados para o pagamento de salário, né, para que a empresa ela consiga manter sua atividade econômica. Se, por exemplo, essa decisão do empresário ela é levada para fazer uma distribuição de lucro ou para aumentar o salário dos diretores, dos membros do conselho de administração, isso pode ser entendido no futuro como uma forma de burlar, de violar a legislação tributária. E aí a gente pode estar falando de um inquérito policial ou até mesmo de uma ação penal fora da dor de cabeça da parte tributária. A mesma coisa com relação ao parcelamento de salários, a diminuição de carga de horário dos seus empregados. Todas essas decisões que estão sendo tomadas por comitês de crise, elas implicam uma série de riscos, porque, gente, vamos se lembrar, amanhã a crise acaba, né? A vida continua, a vida das empresas continua e a vida do Estado continua também. E muitas das decisões ousadas que estão sendo tomadas agora por empresários, elas vão ser revisitadas amanhã pela autoridade policial, pelas agências reguladoras, pelos ministérios e pelo Ministério Público. Então, todas essas decisões que são tomadas em caráter emergencial, elas precisam passar por uma análise de risco específica, né? E o bom profissional de compliance, hoje, é o profissional que consegue dar uma resposta rápida, mas uma resposta fundamentada para que o empresário tome uma decisão conhecendo o risco. E não tem problema, né, adotar um risco, abraçar um risco. Às vezes é preciso. A gente está num momento agora onde os empresários vão ter que tomar decisões arriscadas. Mas é importante que você conheça o seu risco e saiba como diminuir, como mitigar esse risco. E uma forma de mitigar esse risco, que é um dos corações do compliance, é o registro das decisões que são tomadas. É o passo a passo, né? O que no mercado a gente fala, qual é o racional dessa decisão? Né? Qual é a fundamentação jurídica, normativa, regulatória, mas também a decisão humana que está por trás, de manter emprego, mas diminuir a carga horária e diminuir o salário. Né? Tudo isso entra, tudo isso é pesado.
E no nosso curso, a gente dá uma abordagem mais teórica para o compliance, então o curso ele tem esse aspecto, como a Débora falou, de uma análise crítica, mas a gente também traz questões práticas como essa. Por quê? O que a gente quer é capacitar os alunos e todos aqueles interessados pelo curso, para que eles tenham a capacidade de fazer reflexões críticas sobre o papel do compliance na empresa. Né? Muitas vezes eles não são profissionais de compliance, mas vão interagir com o setor de compliance. Né? E existe uma forma inteligente de usar o compliance, uma forma que agrega valor. Esse é o nosso objetivo. Se você me permite, só um ponto, Pedro, só reforçando exatamente, a sua fala é perfeita. Uma queixa que eu escuto muito, né, dos meus clientes é que o compliance sempre diz não. E é uma sensação de que o compliance diz não, temendo as consequências do sim. Então, é um momento único para o compliance de crise, não é? É isso que eu me refiro, para que o compliance se prepare muito e possa dizer sim. Possa, dentro desse passo a passo que você disse, justificar a tomada de decisões e ajudar a empresa a crescer, a retomada da economia, porque um compliance que tenha hoje uma posição muito conservadora, temendo consequências que, na verdade, podem ser evitadas diante de um bom mapeamento de riscos, é um compliance que, sem dúvida nenhuma, não vai agregar à empresa nenhuma. Exato, e o objetivo do compliance é dizer não quando precisa dizer não, Sim. Mas sempre que possível dizer não apenas sim, mas o melhor sim possível, Sim, né? sem dúvida. Existem diversas formas. Possível. Exato. Perfeito. É isso. Gente, chegou uma pergunta aqui. Na verdade, estão chegando alguns comentários. As pessoas estão mandando aqui também para mim, Pedro e Débora, você está olhando para baixo, vão achar que você está dormindo. Eu falei, não, eu estou lendo as perguntas, gente. Pergunta para os professores, então tem que ficar assim, não tem como eu ficar assim. Então, vamos lá. Professora, como... Tá me ouvindo, né, Débora? Tô sim. Perfeito. Professora, como o FCPA americano e o Bribery Act britânico influenciaram o nosso ordenamento e o compliance aqui praticado? Essa é a pergunta. Dentro da linha histórica que eu fiz, no segundo momento que eu coloquei, anos 70, a FCPA, se eu não me engano, é 1977, a primeira edição, eles foram criados justamente para combater a corrupção. Lá, corrupção privada também, né? Aqui não, e foram ordenamentos que mais recentemente foram importados para o Brasil e eu acho que o reflexo dele é a nossa lei anticorrupção, a nossa lei de proteção de dados também. Então, dentro de um contexto geral, dentro dessa americanização que eu também pontuei, essa legislação, SOX e FCPA, estão presentes no nosso ordenamento jurídico, talvez com um pouco menos de rigor, mas estão presentes sim, tentando combater especialmente a corrupção. Não sei se eu respondi. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta elementar, que eu acho que toca muito naquela questão, Pedro, que a Débora falou no começo, que isso aí nós vamos ter que saber como é que a gente vai enfrentar isso, porque nós temos empresas de médio porte, eu não vou nem considerar as empresas de pequeno porte, então vamos considerar as empresas de médio porte. Porque se nós pensarmos em bancos, o banco tem um compliance bancário que ele não é nem definido no Brasil. Ele vem de normativas internacionais. Então é mais ou menos o seguinte, eu não preciso inventar nada. É só eu seguir uma normativa internacional que já é determinada para aquele específico setor, que no exemplo que eu dei é um setor bancário. Então, acho que, de certa maneira, é um ramo que tem dinheiro e tem e tem uma regra a ser seguida, então não tem muita polêmica. A grande questão, na minha concepção, seriam as empresas de médio porte, como elas poderiam, isso serve, e a professora Débora falou muito bem, o nosso curso não é um curso especificamente destinado a operadores do direito, pessoas da área de finanças, pessoas da área de administração, gestão, e de repente ele se vê nessa situação. Então eu perguntaria a ambos, como nós
conseguiríamos adotar uma cultura de compliance em um país, e isso não vou nem entrar na discussão da pandemia, mas em um país pós-pandemia, para médias empresas? Por onde começar? Essa seria a minha pergunta, que seria uma pergunta mais elementar, assim, para ambos. Pedro, você responde? Tá bom, eu falo um pouquinho, depois você complementa, Isso. Débora. Yuri, essa pergunta é excelente, e o que a gente sempre fala, e eu volto no meu ponto, que o compliance, ele nasce e ele renasce com análise de risco, tá? Então, quando o assunto é compliance, tamanho não necessariamente é documento, porque para empresas de médio porte, que atuam, por exemplo, com licitação, e que tem sua renda vinda diretamente do Estado, da participação em certames públicos, compliance ele é necessário. Compliance ele é necessário porque o risco do negócio dessa empresa está presente o elemento da corrupção. Então, essa empresa ela precisa, no D0, investir em compliance, talvez mais do que uma empresa de pequeno porte ou de médio porte, que trabalhe, por exemplo, no setor automotivo. Né? É óbvio, sempre tem uma participação do Estado, sempre vai ter um fiscal tributário, um fiscal trabalhista, tudo bem. Mas, quando o coração do negócio daquela empresa envolve um risco de lavagem, né? Então, todos aqueles setores regulados por lavagem, não só o banco, porque a gente pensa no banco, mas o setor imobiliário também é um setor alvo da lei de lavagem, né? O setor de eventos também é um setor alvo da lei de lavagem, o setor de moda, tudo aquilo que envolve o mercado de luxo também é um setor de lavagem. Então, essas empresas que têm o risco no coração do negócio precisam investir desde o dia zero no compliance. Para as outras empresas, a gente pode aceitar modelos de governança um pouco mais flexíveis. Então, por exemplo, a gente sempre recomenda que o compliance e o jurídico sejam separados. Por quê? Porque existe conflito de interesse quando essas áreas caminham juntas. Mas, se você tem uma empresa de pequeno, médio porte, se você tem uma empresa que não tem o risco de corrupção, de risco de lavagem acentuado, pode ser uma opção você começar a implantar a cultura do compliance pelo jurídico ou, às vezes, pelo time da contabilidade, né? É o cenário ideal? Não é o cenário ideal, mas se o seu risco for um risco menor, a gente pode começar com esse cenário mais flexível. Perfeito. Deixa eu ver aqui também. Nós temos uma... Deixa eu ver se... estão me ouvindo. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Marchione, se eu não me engano, é o nosso parceiro já aqui do IBC, quem trabalha no Fernando Fernandes, não é isso, Pedro? Guilherme Marchione. Ele colocou aqui uma pergunta para a gente. O momento é delicado, uma consideração, e eu acho que daqui a gente consegue extrair um debate. O momento é delicado para a área com a criação de várias regulamentações. Por outro lado, na prática, nós temos visto um grande volume de demissões em departamento de compliance. Como é que vocês enxergam isso, tendo em vista o momento atualíssimo aí que a gente vive de uma pandemia? Quer começar, Débora ou Pedro? Aí vocês decidem quem começa. Vai lá, Débora. Yuri, temos que trabalhar com aquilo que está disponível. Os cortes vão acontecer em todos os setores e, naturalmente, vão acontecer nos setores de compliance também. Mas eu acho que isso não muda nada do que foi dito até agora, né? Da postura de compliance, da forma de criar uma estratégia para tratar do assunto nessa emergência, enfim, isso só mostra que a atividade ficará cada vez mais difícil. E aqui a gente está sempre falando do compliance, né? Sempre pensando na atividade da empresa em si. Mas se formos pensar que a empresa também tem que fazer due diligence para terceiros, e aí então o papel do compliance ele cresce e aumenta barbaramente, porque são muitos os vínculos. Muitas vezes a empresa em si pode ser uma multinacional que não vai ser tão afetada pela contingência desta situação, mas ela contrata terceiros que foram diretamente afetados. Então, como lidar com essa situação nova dessa contratação de um terceiro que pode, por exemplo, que é um tema que está super em voga no momento, porque é importantíssimo, que declara imposto e não paga porque não tem condição. Isso é o suficiente para você deixar de contratar com esse terceiro?
Será que os nossos tribunais superiores vão rever essa posição, mudando um pouco de assunto, mas está ligado também? Será que vai haver uma revisão desse posicionamento recente que nós tivemos nos tribunais superiores, criminalizando uma conduta que a gente sabe que, no fundo, não é criminosa? Então, é mais um elemento aí para pensarmos, né? Que ótima pergunta. Que bom que você está participando dessa live com a gente. Eu acho que, eu concordo em gênero, número e grau com a Débora, acho que os cortes estão acontecendo, a gente vai ter que lutar e todo mundo fazer sua parte para reabilitar a nossa economia. Mas eu acho que no nosso mundo empresarial, algumas demissões falam alto e passam mensagens difíceis às vezes. Então, o corte do departamento de compliance como um todo, ou a execução, né, do líder do compliance, da pessoa responsável pelo compliance neste momento, porque vamos lembrar, um momento de crise é um momento onde as pessoas ficam mais tendentes a assumir mais riscos. E se nesse momento você tira 90% do orçamento do seu compliance, isso passa uma mensagem negativa, que pode afetar a sua imagem no pós-crise, né? Então, acho que esse cuidado também tem que ser tomado. Tem uma pergunta aqui para a Débora. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu mandaria duas perguntas aqui para a Débora. Uma é da Vanessa Medina, que é uma pergunta assim, mais elementar, né, para a gente delimitar algumas coisas assim. Ela pergunta: as empresas criam departamentos de compliance para se prevenirem? Uma pergunta mais elementar, para a gente saber de onde a gente está partindo. E uma outra pergunta que bem interessante aqui também, se na situação atual de pandemia pode aumentar o risco de lavagem de dinheiro caso não se faça uma adequada gestão de crise. Isso é o que o Pedro acabou de responder, né? A crise, sem dúvida nenhuma, ela estimula toda sorte de prática de ato ilícito. Eu não sei se vocês repararam a quantidade de fraudes por meios eletrônicos que tem acontecido nos últimos tempos. Eu tenho uma pessoa próxima que trabalha em um grande banco nessa área antifraude, e o número de estratégias criadas para phishing, para invasão de contas, etc., nesses últimos dias de Covid, são, assim, inacreditáveis. Então, começando pela segunda questão, que o Pedro já tinha respondido, sem dúvida nenhuma. E a empresa tem o compliance para prevenção? Sim, prevenção para atendimento à conformidade, atendimento à lei e para prevenir tudo de ruim que possa acontecer para a empresa em decorrência, respondendo de uma forma bem simples, em decorrência do descumprimento da lei. Então, pegando a lei anticorrupção, por exemplo, não estar em compliance com essa lei traz uma série de implicações, uma série de sanções. Então, o compliance serve sim para prevenir que os efeitos negativos dessa lei sejam atribuídos à empresa. Então, é uma forma de prevenção, não só de crime, mas de infrações de uma forma geral. Sim. Uma outra pergunta aqui também, gente, não sei, assim, o pessoal está participando bastante, então estou emendando uma na outra aqui. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Peluso. Se eu não me engano, é o Vinícius, a não ser que seja um homônimo, né? O Vinícius Pisa Peluso, um parceiro antigo do IBCCRIM de Santos. Pergunta: a figura do informante, né, que é o whistleblower, da lei anticrime, né, 13, aqui ele coloca 694, acho que é 964, enfim, pacote de crime, está suficientemente prevista e regulamentada? Na opinião de vocês, eu dirigiria a ambos. Um comentário muito breve, então, não está, mas o tema também é bastante complexo. Eu acho que a figura do whistleblower, né, o informante, aquele que comunica um ato ilícito, ela só vai estar bem amarrada no Brasil quando a gente também tiver uma clareza sobre a investigação interna, sobre a investigação defensiva. O que é isso? É quando a própria empresa identifica dentro dela ou dentro de um parceiro a ocorrência ou a suspeita forte de um crime, né? Às vezes a gente pensa assim, lavagem ou corrupção, mas às vezes é um próprio funcionário ou um diretor que está tentando passar a perna na empresa, que está fazendo nota falsa,
e recebendo uma bola por fora, né, o famoso kickback, e a empresa ela tem um interesse em ela mesma investigar esse fato, dentro da competência que ela tem, sem ferir nenhum direito individual, etc. Isso ainda não está regulamentado aqui no Brasil. A gente tem uma portaria da OAB que fala muito en passant sobre o assunto, mas só quando esse assunto tiver de fato regulamentado, a gente tiver a tranquilidade dos juízes aceitarem a produção da prova feita em investigação defensiva e os limites disso, é que essa prova gerada pelo informante vai poder ser bem avaliada, e também se a gente deve ou não deve remunerar informante. Isso é um debate enorme, ético, não só jurídico, né? Não, eu só queria dizer que perdemos uma chance boa de ter discutido melhor esse assunto no pacote anticrime, né? Uhum. Houve uma sugestão do ministro Moro um pouco impensada, para dizer o mínimo, de introduzir o whistleblower numa pequena legislação, num pequeno ponto, sem, evidentemente, estudar todas essas questões que estão por trás disso. Então, longe de estar bem regulamentado no Brasil, é uma questão que merece muitos debates e que eu confesso que, no final, eu nem sei como é que ficou. Foi implementado alguma coisa a esse respeito, não foi? Tanto se discutiu, o pacote sofreu tantas alterações que eu, no final, não sei nem dizer se persiste ou não persiste a alteração legal que ele propôs. Eu teria que até pesquisar para poder dar uma resposta com relação a isso, mas o fato é que a gente perdeu uma oportunidade de discutir melhor o assunto, que tem muitas nuances, sem dúvida. O pacote anticrime, eu acho que em diversos momentos a gente perdeu aliás, aquele que fez a lei perdeu diversas oportunidades de ficar calado, na minha opinião. Em diversos pontos. Mas aí é a minha opinião. Né? Tem uma pergunta do Leonardo Augusto César, que é uma questão a ser problematizada, que acho que já foi falado alguma coisa a respeito, mas vou ler, porque são diversas perguntas aqui. A investigação interna do compliance é uma espécie de privatização da persecução penal? Há alguma espécie de controle estatal dessa investigação? Uma vez que possíveis crimes são investigados, e como a professora falou, o compliance é, antes de tudo, uma colaboração? É uma colaboração. As investigações internas, elas são exclusivas das empresas, elas devem, inclusive, ser mantidas em sigilo pelas empresas, é assim que se enxerga que elas devem ser feitas, e o que se discute muito com relação a isso, se os princípios do processo penal devem ser mantidos nessa investigação. Eu acho que esse é o ponto que o IBCCRIM teria aí muito, não é, a contribuir com relação a essas investigações. Eu, particularmente, minha opinião, não escrevi nada especificamente com relação a isso ainda, mas quando reflito um pouco nesse assunto, entendo que, sem dúvida nenhuma, há que ser permitido para aquele que está sendo investigado que faça uso de todos os princípios que lhe são garantidos pelo processo penal. Não sei se você concorda comigo, Pedro, nesse sentido. Concordo. Por outro lado, e aqui trazendo um pouco da experiência prática, também para polemizar, uma coisa que é muito difícil de se fazer, por exemplo, quando você está investigando uma pessoa de um alto escalão dentro de uma empresa, é quando essa pessoa diz que quer um advogado para representá-la durante a investigação interna, isso passa 1000 mensagens para a empresa. Então, existe também uma resistência por parte do investigado em contratar um advogado porque ele não quer passar a mensagem errada. E aí vem um pouco da cultura da investigação. É muito difícil esse tema, verdade, né? Concordo. É muito difícil. E também... Desculpe. Não, Débora, só um comentário muito rápido. Quem eu sei que escreveu um texto, não lembro onde ele publicou, mas escreveu um texto relacionado a isso, é o nosso coordenador estadual do IBCCRIM no Rio Grande do Sul, Rodrigo Camargo, que ele também é um estudioso do compliance. E ele, eu sei que escreveu um texto referente a este ponto de direitos fundamentais nessa investigação interna. Excelente. Excelente Comentário saber. rápido. Vou procurar ler. Não, ótimo.
Realmente, Pedro, isso que você colocou é interessante. E também, por outro lado, o que eu vejo acontecer na prática é que muitas vezes os advogados se propõem a trabalhar em sindicâncias, representando aqueles que estão sendo advogados e não têm a menor ideia do que se trata. Então, eles chegam pedindo cópias, querendo participar de oitiva de terceiros e invadindo um pouco aquilo que realmente poderia ser a ele conferido enquanto representante daquele que está sendo investigado. Então, isso acaba também propiciando que essa cultura se fortaleça, né, de que está se fazendo acompanhar de advogado aquele que realmente tem alguma culpa no cartório, vamos dizer assim, como no jargão popular, né, infelizmente. Exato. Fora a parte de colheita de prova privada, né? Quem faz a investigação e leva isso a sério também toma muito cuidado para como vai fazer a colheita da prova digital, por exemplo, né? Para você conseguir ter aí o que a gente chama de cadeia de custódia, ou seja, para que você consiga comprovar a origem real e lícita daqueles documentos. Pergunta da Sandra Carbonel. Boa tarde. Gostaria de entender um pouco mais sobre a cadeia de custódia e produção de provas. Em certos casos, as provas geradas dentro das empresas podem ser consideradas ilegais. Quais os limites existentes? E aí, Pedro, quais os limites existentes que os processualistas querem saber? Fala para mim. Tem muitos. E aí isso também volta para o começo, lá para análise de risco. Então, por exemplo, a empresa que permite que seus funcionários acessem toda a documentação da empresa pelo computador pessoal ou pelo celular pessoal, estão assumindo um risco enorme. Por quê? Porque esse material, o computador pessoal do funcionário e o celular pessoal do funcionário, não podem ser objeto da investigação da empresa. Não podem. Então, no D0, na análise de risco, ela tem que fazer uma opção por usar apenas sistemas da empresa e, se for o caso, até mesmo fornecer o hardware para os seus funcionários, porque aí sim, o funcionário que usa o hardware, o laptop da empresa, o celular da empresa, esse material pode ser vasculhado pela empresa, tá? E aí, se ele deixa informações pessoais no celular da empresa, isso é um problema dele. Ele foi informado, ele não pode fazer isso, né? Óbvio que esse material não vai poder ser usado depois com fins vexatórios, etc., mas ele vai poder ser acessado em um primeiro momento, né? Então, tem limite, sim. Isso precisa ser pensado pelo compliance, não é fácil. Existem situações muito delicadas, existem cargos que são mais delicados que outros. A gente precisa ter essa sensibilidade. Sim, maravilha. Gente, são inúmeras perguntas, mas eu sei que os professores estão com o limite de horário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Daniel de Menezes Pereira. Professores, difícil essa parte de não ferir direitos individuais mencionados pelo professor Pedro. Por exemplo, ainda que sem informante, seria lícito as empresas utilizarem meios de investigações internas que extrapolam as previsões da Lei Geral de Proteção de Dados em ambientes corporativos, ainda que em meios digitais próprios, mesmo informando aos usuários essa possibilidade em termos gerais, ou isso seria uma quebra de compliance da equipe, de risco, prevenção, fraudes? Fica difícil às vezes, sinto que logo começaremos a falar de compliance do compliance nas investigações internas. Essa foi boa, né? Essa ponderação foi bem interessante. Essa aqui, como eu não sou professor, essa eu estou jogando para vocês. Bem interessante essa aqui. Eu acho que ele mesmo responde a própria pergunta, porque é exatamente isso, o compliance não pode quebrar regras de compliance, né? Senão, tudo que dali partir está automaticamente também envenenado, vamos dizer assim, né, Pedro? Sim, sim, e, gente, tem histórico disso já. Todas as grandes empresas que fazem essas buscas forenses já têm algum passado preto, já aconteceu algum erro, já foram longe demais. Escritórios de advocacia que foram longe demais, resolveram manter provas que não podiam ter mantido dentro do escritório, enfim. Então, e por isso que esse tema precisa ser debatido, e especificamente com relação à LGPD, eu gostaria de lembrar que não é só o consentimento que pode ser utilizado como base legal para você fazer o tratamento de dados, tá? A lei específica ela ainda não foi feita para falar sobre
a aplicação da LGPD em investigações, e a gente espera que quando essa lei venha, ela deve vir daqui uns 2, 3 anos, ela venha também tratando de investigações internas, tá? Porque segurança pública pode ser uma das bases legais que justifica o tratamento de dado, ainda que a pessoa, o titular do dado, ele não tenha autorizado esse tratamento, tá? Então, a LGPD, ela tem uma lógica que não é só o consentimento. Acho que é muito importante a gente falar disso. Meus amigos, deixa eu ver aqui, compliance. Uma questão interessante aqui também, que eu estou recebendo aqui e tal. Temos aqui do André Luiz. Aqui uma ponderação também para a gente saber exatamente, porque isso eu vejo essa problemática quando o tema é compliance, que ele está colocando aqui. Mas se compliance deve abarcar todo e qualquer mapeamento de riscos, deve identificar todo e qualquer mapeamento de risco relevante, é possível aceitar a existência de programas de compliance segmentados, como um compliance trabalhista, um compliance tributário, ou nós não estaríamos confundindo compliance com meros programas de prevenção de riscos ou prevenção jurídicos? Essa é outra discussão também que eu vejo, que eu acho que no Brasil ela, pelo menos daquilo que eu vi, não foi muito bem travada. Até se a gente pode dividir, se a gente fala... Se a gente, que eu digo compliance, né? Se fala tudo de tudo, então eu queria que vocês fizessem uma ponderação a respeito disso, dessa segmentação, né, de compliance. Quer começar, Pedro? Tá bom, só para dar uma palhinha. Acho que a gente tem que lembrar que dentro de uma empresa existem divisões funcionais e que cada área da empresa ela tem o poder de gerenciar diversos riscos, né? Então, por exemplo, é muito comum uma reclamação que a gente recebe que o canal de denúncia de compliance vira o canal do RH. E geralmente, quando isso acontece, a nossa resposta para a empresa é: bom, então talvez a gente precise melhorar o seu RH. E o contato que o RH tem com as pessoas, porque essas pessoas estão sentindo necessidade de usar o canal do compliance para falar daquele chefe que é grosso, que é indelicado, que manda e-mail assim, assado, que faz as pessoas trabalharem de uma forma que não é agradável, mas que não chega a ser um assédio, porque quando se torna um assédio aí a gente pode de fato colocar já numa caixinha de compliance, né? Então, a análise de risco do compliance, ela vai inclusive dizer o que deve ser preocupação do compliance e o que não deve, tá? E aí, isso pode mudar de empresa para empresa, por isso que também não tem uma fórmula mágica, né? Então, por exemplo, no setor de saúde, que é um dos mercados onde a gente atua, o cuidado das pessoas entre si e com os clientes, então os pacientes, ele é objeto central do negócio. Então, não faz muito sentido você tentar separar ali o RH de um compliance, até porque, às vezes, o risco está justamente no contato do enfermeiro com o paciente, do médico com o paciente, né? E dos médicos entre si, da equipe de enfermagem, da equipe médica, etc. Agora, no setor industrial, talvez isso não faça sentido. Talvez faça mais sentido deixar as questões trabalhistas todas com RH e trazer para o compliance, de fato, o risco de corrupção, né? Então, quando que essa decisão é tomada? Na análise de risco, que geralmente é feita por um profissional de fora, tá? Um profissional que não vai ter ali um conflito de interesse na hora de fazer esse estudo. Acho que, fazendo uma analogia, nós temos a grande área do direito, e dentro da grande área do direito, a gente tem o direito penal, direito tributário, direito trabalhista, direito comercial e assim por diante. O compliance é muito parecido. Você tem uma grande área de compliance que é subdividida para se especializar, para tentar atender a determinadas demandas. O que não significa que o compliance tributário deixe de ser compliance ou seja diferente do compliance penal. No compliance penal, que é a área que eu tenho uma atuação, o que a gente se preocupa em primeiro plano? Com a lavagem de dinheiro. Então, onde é que eu vejo o compliance com uma nuance criminal mais forte? Em bancos, por óbvio, onde todo o dinheiro transita. Eu não vou falar em lavagem de dinheiro no setor farmacêutico, para mencionar um setor que o Pedro acabou de dizer. Lá, talvez, eu tenha uma preocupação maior com a corrupção, não é? Porque tem
tem várias questões envolvendo o setor público, e assim sucessivamente. A setorização é só uma forma didática de especialização do compliance, mas compliance é uma coisa única. Gente, nós temos aqui um comentário da pessoa também que parceira nossa do IBCCRIM, professora Simone Henriques. Ela diz aqui que o informante do bem está presente na lei anticrime. Faz até um comentário aqui, essa lei denominada lei anticrime é como se houvesse alguma lei pró-crime, né? Pró-crime. Tem a lei pró-crime, né? Faz esse comentário aqui. E ela coloca aqui, na lei citada, o informante do bem está ligado ao acesso às ouvidorias da administração pública, direta e indireta. Muito agradecida pela oportunidade de aprendizado e parabéns pela iniciativa. Gente, eu sei que vocês têm uma limitação de horário, isso, o pessoal participando bastante aqui. Eu queria passar a palavra a ambos para as considerações finais e algum comentário, alguma coisa para a gente já ir encaminhando aqui para o nosso fechamento. Eu queria agradecer ao IBCCRIM pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito desse tema que é tão bacana, tão útil, né? E convidar todos para o nosso curso, porque, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter lá um ambiente para debate, para discussão muito rico. E, enfim, espero vocês aí no mês que vem no curso, para a gente poder voltar a falar sobre esse tema tão bacana que é o compliance. Também queria agradecer ao Instituto, queria agradecer ao IBCCRIM na pessoa do Yuri, né? Meu querido amigo de JetCRIM. Eu estava lembrando disso ontem, cara. Tá lembrando das vezes. Eu sou polêmico desde aquela época, você lembra? Eu lembro. O professor Alviro também lembraria, né? Saudades. E queria agradecer também à professora Cláudia, coordenadora e idealizadora desse curso. Vou falar para vocês que têm interesse em fazer, que procurem se informar. É um curso muito interessante. Temos a participação dos professores de Portugal. O corpo docente do Brasil é super diversificado. É uma oportunidade de você conversar com profissionais que atuam nas áreas de sua especialidade e que veem o compliance no dia a dia como problemas para serem resolvidos, mas que também tem uma formação acadêmica sólida, né, como a professora Débora aqui. Então, o nosso corpo docente está recheado aí de pessoas muito capazes. É um curso que vale a pena. A gente faz esse merchan com muita tranquilidade da qualidade do produto que é apresentado. Gente, eu quero agradecer a ambos pela participação, pela disponibilidade. Assim, antes, nós, pelo menos eu imaginava, eu que já dou aula há algum tempo, tal, e aí a gente se deslocava, ia de carro, metrô, a pé, de qualquer maneira, até chegar no lugar para dar aula presencial, ou mesmo até para gravar a aula. Falar, nossa, seria tão bom se eu estivesse em casa, eu gravasse lá de casa. Parece que hoje é mais cansativo do que quando a gente tinha que sair até lá. Parece que hoje está mais cansativo. Não sei porquê. Depois teremos pesquisas no âmbito da psicologia e da pedagogia para responder essa pergunta. Então, quero agradecer o esforço e a participação de ambos. Aprendi muito, acho que foram informações assim relevantes. Apresentou o nosso curso, nossa parceria IBCCRIM Coimbra, esse curso de compliance em altíssimo nível. Quero agradecer aqui, destacar o esforço da nossa coordenadora, Cláudia Barrilari, que também é uma estudiosa do compliance, mestre e doutora também pela Universidade de São Paulo, tem publicações na área, enfim. Quero agradecer muito, dizer a você que nos assiste, que acompanha o IBCCRIM, nós temos outros cursos, como eu falei, temos a reformulação do site, a reformulação do boletim, você precisa conhecer, caso ainda não conheça. Temos o podcast, enfim, várias iniciativas na discussão no âmbito das ciências criminais que todos precisam conhecer e que são muito enriquecedoras aí para quem gosta de estudar as ciências criminais. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Até breve. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Se Deus quiser.
e que Deus todos quiser. fiquem muito bem, firmes e fortes aí neste período. Um forte Isso abraço. mesmo. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Fiquem em casa. Obrigada.